mental, vocês sabiam que de cada 10 pessoas que vocês conhecem, de cada 10, pensa rápido, 10 pessoas que você conhece, pelo menos 2 sofrem de depressão. E a questão da saúde mental no trabalho é muito preocupante. Muitas pessoas acabam se afastando do trabalho em função da saúde mental, em função de problemas como depressão e ansiedade. Para falar sobre esse assunto, recebo hoje aqui a Sandy Lopes Lopes. Ela é gerente executiva de saúde e segurança do SESI Senai de Santa Catarina. SESI Senai que agora, em dezembro, preparam um lançamento de um grande programa de atenção aos trabalhadores, que é o Equilibre. Sandy, muito bom dia para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que estão nos assistindo. É muito assustador quando a gente pensa nisso, né? Rapidamente, pensa em 10 pessoas. Das 10 pessoas, pelo menos 2 estão nesse momento sofrendo de depressão e com impacto no trabalho. Vocês percebem isso no dia a dia? Perfeito, Márcia. Esse é um dado alarmante. Ele não é um dado recente agora, em virtude só da pandemia, digamos assim. Há alertas do agravamento da situação, da questão de saúde mental, desde 2018, praticamente. Então, nos últimos anos é algo que vem se agravando, mas certamente a pandemia impactou esse quadro, né, em virtude das incertezas, do medo, do próprio isolamento que nós vivemos durante esse período, certamente trouxe um impacto negativo na gestão de saúde mental das pessoas. Então, a gente entende que o ponto positivo que nós sentimos nesse momento é que se está falando mais sobre esse tema, né? Os especialistas apontam como a quarta grande onda da pandemia é essa onda de saúde mental. Então, está se falando mais sobre esse tema e nós consideramos que isso é fundamental para que a gente possa avançar nessa agenda. Certamente, a falta de saúde, digamos assim, impacta a produtividade, impacta a competitividade das empresas e a economia, né? Nós costumamos dizer que saúde e economia caminham juntas, precisam caminhar juntas. Não se há boa saúde sem uma boa economia e não se há boa economia sem que as pessoas estejam saudáveis. E agora, em dezembro, vocês estão lançando o Equilibre. Que pontos práticos vocês vão destacar? Perfeito, Márcio. O Equilíbrio é um conjunto de soluções voltado para as empresas na linha de saúde mental, que prevê uma série de ações, desde do apoio à identificação do cenário de saúde mental da empresa, para que então possa se fazer um processo de sensibilização por meio de workshops para as lideranças, para a área de gestão de pessoas, numa empresa maior para a área também de saúde e segurança dessa empresa. Então, desde o processo de sensibilização, principalmente, né, tem um foco bastante grande nas lideranças, até o monitoramento de sinais e sintomas. Então, esse é um ponto bem importante, né? Aqui nós aproveitamos uma tecnologia que nós desenvolvemos para o período de pandemia, para a identificação de sinais e sintomas da Covid, uma assistente virtual que nós chamamos de Cora. Ela trabalha diariamente no monitoramento da saúde dos trabalhadores para identificar os primeiros sinais e sintomas de Covid, para então se faça o isolamento, o teste, e nós adaptamos essa assistente virtual agora para as questões de monitoramento de sintomas, sinais e sintomas de saúde mental. E, claro, mediante a identificação de sinais e sintomas mais críticos e com o aceite, logicamente, desse trabalhador, dessa trabalhadora, há um encaminhamento, a indicação para o encaminhamento para o diagnóstico e tratamento feito por profissionais habilitados, profissionais de saúde. Então, entendemos que é fundamental esse acompanhamento, que esse processo rode, né, como um processo de PDCA, que essas ações sejam reavaliadas por meio de indicadores e aí se avalie melhorias no programa. Muito bom. A Cora foi promovida, gente. Ontem, quando eu estava conversando com a Sandy para a gente preparar esse nosso bate-papo de hoje, eu falei para ela, então quer dizer que a Cora foi promovida a assistente virtual, além de estar atenta agora aos sintomas de Covid, ela está atenta também aos sintomas de depressão. Eu estou brincando, mas para falar sobre um assunto tão sério, né? Porque as pessoas têm muitas vezes vergonha, né? Você deve perceber isso aí no seu ambiente profissional.
né? Vergonha de falar, vergonha de buscar ajuda. Então, de repente, falando com uma assistente virtual, né, com a Cora, o funcionário, o trabalhador se sinta mais à vontade para dar o primeiro passo, para buscar ajuda, né? Perfeito, Márcia. Entendemos que pode facilitar, sim, essa percepção das pessoas com um apoio sigiloso, né? Então, essa pessoa ela só tem algum tipo de encaminhamento desde que ela aceite isso. Então, tem todo um processo, né, de LGPD, de Lei de Proteção de Dados, por trás dessa tecnologia. Então, a gente entende que esse sigilo, né, também apoia a pessoa inicialmente a se motivar a participar e se perceber esses sinais que muitas vezes passam despercebidos. Então, e como em qualquer processo de adoecimento, de doença, quanto mais cedo há essa descoberta, esse diagnóstico, melhor de tratar, mais fácil tratar. Então, é importante estarem atentos a esses primeiros sinais e sintomas, para que, de fato, o tratamento comece o quanto antes. Isso torna certamente um tratamento mais efetivo para a pessoa. Então, eu acho que o ponto positivo disso tudo, e eu agradeço também, Marcia, esse espaço aqui, é que é necessário falar sobre esse assunto. E nós entendemos aqui que o trabalho é um ponto importante na saúde das pessoas, né? E pode ser um promotor da saúde mental, inclusive. Então, a gente entende que essas agendas caminham juntas, essa agenda da saúde mental e do apoio do trabalho no nosso contexto, na nossa vida. Com certeza, Sandy, parabéns pelo trabalho. Conte sempre com a gente aqui, espaço aberto para falar sobre esse assunto, que a gente sim precisa falar sobre isso. Imagina, gente, em 10 pessoas que você conhece, nesse momento, 2 estão passando por depressão. Para falar assim, por baixo, porque pode ser até muito mais do que isso. Então, com certeza, Sandy, conte com a gente aqui. Obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Imagina, Márcia, eu que agradeço a oportunidade. Um excelente dia a todos. Valeu, obrigada. Viu, gente? Que importante esse bate-papo. QR Code na